Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa realizado semanalmente nas lindas instalações do Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo. Agora praticamente todo mundo conhece, né? No começo o MIS era desconhecido e com uma mudança de proposta tem atraído pessoas da cidade de São Paulo, centro, periferia, estado de São Paulo, Brasil, e eu acho que foi muito importante porque o MIS também ampliou as suas atividades e numa parceria com a PUC nós temos vários programas, várias atividades que se focam na questão da ciência e da tecnologia. E hoje nós estamos recebendo de volta, né, a nossa querida, a mais jovem entrevistada do Nova Estela. Nova Estela geralmente são doutores, né, pós-doutores, a Ana Clara Cassante, que esteve conosco justamente porque ela, logo no início da sua carreira, em educação ambiental, na Unesp de Rio Claro, ela foi num programa de intercâmbio entre o Brasil e o Instituto Weizmann de Israel, através da Sociedade dos Amigos do Weizmann, aqui no Brasil. Ela foi contemplada, né, uma peneirada aí no Brasil, e ela nos contou isso numa belíssima entrevista já realizada aqui no Nova Estela, e eu convidei a Ana para voltar, porque ela, pouco tempo depois que voltou de Israel, ela participou, junto com um grupo, imagino, né, da fundação da Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, que tem como objetivo o incentivo da ciência jovem. Então, vamos lá, hoje você está aqui para nos contar da ABRIC, né? Tem site, Facebook, tudo? Tem tudo, site, Facebook, a gente está nas mídias sociais, até convido para o pessoal dar uma olhada. É uma abordagem que não é tão nova se a gente for pensar na ciência jovem no país, mas ainda se a gente também for pensar muito desconhecida por muitas pessoas, assim. Então a gente vê aquele núcleo de pessoas que conhecem a ciência jovem, né? Mas ele ainda tem um potencial muito grande em ser desenvolvido em grande âmbito no nosso país, né? A associação, ela realmente surgiu com a ideia de jovens pesquisadores, então todos os nossos sócios fundadores participamos de feiras de ciências aqui no Brasil. Isso foi quando? 2012? Não, a gente começou a participar de feiras de ciências em 2006. Então foi quando pelo menos eu e a maioria das pessoas que estão hoje, né, no grupo dos fundadores, começou no final do ensino fundamental e início do ensino médio, né? Então, 8ª série, hoje atual 9º ano, né? E durante o ensino médio inteiro a gente produziu diferentes projetos de iniciação científica. Então, a gente tem dentro do nosso grupo de fundadores, desde pesquisadores que são da área de ciências humanas, trabalham com educação, trabalham com ciências políticas, até pessoas que trabalham com a parte de biofilmes, e a parte também de química, então são diversas áreas, assim. A gente começou, então, essa participação jovem, né? E a nossa última participação foi em 2009, quando a maioria, né, todos os sócios fundadores, eu e mais os 5 sócios, nós participamos de uma feira internacional que chama Intel ISEF. É uma feira nos Estados Unidos que é como se fosse a feira mundial dos trabalhos de feiras de ciências, né, da ciência jovem. Como vocês chegaram lá? Vocês teve alguma competição interna Sim. no Brasil? Aqui no Brasil, né, a gente tem 2 grandes feiras, as maiores feiras aqui do país, né, que é a FEBRAS e a Mostratec. A FEBRAS é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que acontece todo ano em março na USP, na Escola Politécnica mais especificamente. E a Mostratec é a mostra de tecnologia que ela acontece no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, antigamente dentro das instalações da Escola Técnica da Liberato, mas hoje em dia é separado. E dentro dessas 2 feiras participam cerca de 300 projetos, 350 projetos por ano. E dentre todos esses projetos, por ano são selecionados 9 projetos de cada feira para representar o Brasil na Feira Mundial. Então, se a gente for parar para pensar, é como se fosse uma seleção brasileira que está indo para lá representar o nosso país. E aí a gente, né, são das diversas áreas que são selecionadas.
Então, você, dentre todos esses projetos, você tem que ser um dos 9 selecionados naquele ano. E então, você vai passar por uma semana de avaliações com pesquisadores doutores da sua área que você está apresentando, então, da área de ciências humanas, sociais e aplicadas, e etc., biológicas e afins. E os maiores pontuados vão ser selecionados para ir para essa feira nos Estados Unidos. A feira nos Estados Unidos, ela é absurdamente maior do que essas 2 feiras, né? Então, a gente tem pessoas do mundo inteiro participando. E tem 2 dias de premiações. E aí, só abrindo parênteses, né? Que a gente está falando de ciência, é uma grande alegria saber que esse ano, na Intel ESF desse ano, o Brasil ficou em 4º lugar entre os países que levaram mais premiações da feira. Então, foi o 4º país entre todos os países que estavam lá. O que mostra o grande potencial, não só da ciência brasileira, mas da ciência jovem brasileira, né? Então, voltando, né, eu pelo menos fui, né, para essa feira em 2009. E você, só para mim, você estava em que escola? Eu estudei no Colégio Dante Alighieri, aqui em São Paulo. Uma professora decidiu iniciar um projeto de iniciação científica e a gente entrou nessa ideia, assim, era algo que nunca tinha acontecido no meu colégio. E esse grupo dos fundadores da BRICS veio desse projeto? Não. Você conheceu? Somos minha irmã gêmea, que são 2 fundadoras. As 2 estão aqui. Você pode até confundir. Mas a gente tem mais 4 sócios fundadores, que são de diferentes cidades e até estão morando hoje em diferentes países aqui no Brasil. Então, a gente não... Países não, diferentes estados. Diferentes, não, não do já Brasil, né? Diferentes países mesmo, fora do Brasil. Então, a gente tem pessoas que a gente conhecia nas feiras de ciências. Então, a gente se conhecia e a Feira de Ciências é um lugar muito bacana porque você conhece pessoas do país inteiro. E aí você conhece pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita. Pessoas que veem a ciência como aquele meio de transformação para uma realidade social, para uma realidade do seu país, do seu mundo, da onde você vive. Então, a gente até brinca, né, que quando a gente vai apresentar um projeto numa Feira de Ciências, e hoje em dia eu vou avaliar projetos em Feira de Ciências, um dos pontos principais que a gente olha é o brilho no olho do jovem, né? Porque quando a gente vê que aquela pessoa está com brilho no olho, é como se ela tivesse apaixonada. Então, é a paixão pela ciência, né? A paixão pelo projeto. E todos nós éramos muito apaixonados pelos nossos projetos. Eles mudaram nossas vidas pessoais e a gente via que aquilo estava mudando a sociedade, mudando alguma realidade ao nosso redor. Então, quando a gente foi e apresentou os projetos, alguns de nós até prêmios conseguiram ganhar nessa feira internacional. Dá para você dar uma ideia assim dos temas dos projetos? Só para... Sim, dá. Tem muitos temas. Para motivar a turma que está assistindo a gente. Olha, a gente tem temas assim, desde assim, de educação ambiental, que era uma metodologia de educação ambiental, que era o tema especificamente do meu projeto, que a gente realizava. E foi por isso que eu ainda continuei nessa área, né? Um dos sócios fundadores também, ele trabalha com a questão de biofilmes. O pai dele teve uma infecção por biofilmes, que eu não sei explicar direito, né, como funciona. E aí, desde novinho, ele decidiu começar a estudar isso. Então, ele falava que a mãe dele ele trabalha com a parte de fungos, né, para o combate de biofilmes. E aí ele fala que ele ficava caçando fungo na casa dele e guardando em vários plastiquinhos, assim. E a mãe dele queria matar ele porque ela tinha medo. Deixava um monte de sujeira, né, pela casa. E a gente também já teve projetos, por exemplo, de um grande amigo meu, que ele começou a extrair um antibiótico do ovo da casca da aranha. Então, é muito bacana. São diversos tipos de assunto assim mesmo. A gente tem também pessoas do meu colégio que já trabalharam com a parte de análise de células cancerígenas. Então, são projetos de fato que você poderia ver no mestrado, num doutorado, mas que são jovens do ensino fundamental e médio que realizam, assim. É muito bacana porque nas feiras você acaba tendo mesmo o reconhecimento de grandes pesquisadores que vão lá te assistir e que até te convidam, olha, por que você não me manda um e-mail? A gente estuda coisas tão parecidas, a gente pode
pode participar de coisas juntos. Então, eu vejo que do início, quando eu comecei, pelo menos no meu colégio até hoje, né? O Dante, no início, a gente tinha projetos meio, vamos fazer, a gente tem que realizar. E hoje em dia a gente já tem parcerias com instituições como o Butantan, Incor, USP, Unesp, que auxiliam toda essa pesquisa. Mais estrutura. Uma parte estrutural mesmo, né? Porque às vezes se você vai num colégio, nem todo colégio tenha uma estrutura para determinado assunto que vai escolher. Então, daí você foi para os Estados Unidos. Onde que foi nos Estados Unidos? Foi em Reno, Nevada. Era uma cidadezinha pequena ali perto de Las Vegas. E assim, é uma estrutura incrível, é enorme, cheio de projetos. Você tem Nobéis passando na sua frente, perguntando do seu projeto e te dando suporte. E tem um dia de avaliação mesmo, fechado para o público, ninguém entra, só os avaliadores estão lá dentro, eles vêm e fazem as perguntas. E aí, quando a gente volta para o Brasil, eu terminei meu 3º ano, já estou indo para a faculdade, não vou mais poder apresentar projeto em Feira de Ciências, né? E aí a gente pensa, bom, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente passou por tanta coisa, isso me acrescentou tanto na vida, que eu preciso fazer com que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu, né? E então a gente faz esse grupo de amigos, a gente começa a pegar as pessoas que a gente era mais próximo, que acreditavam todo mundo aqui de São na Paulo, ciência. Não? A maioria? Não. A maioria de São Paulo, mas do Rio Grande do Sul, alguns bastante da Liberato, que a gente comentou, e do Nordeste também. Então a gente conversou e falou, vamos fazer alguma coisa, né? Então vamos criar uma associação para incentivar a ciência. Só que aí a gente para pensar, era 2009, né? Todos, assim, eu era mais velha, a gente tinha 17 anos na época. E aí entra toda aquela questão, como que faz uma organização, como que se funda, o que precisa, né? Toda a burocracia. Então, durante alguns anos ela existia, mas informalmente. E aí, em 2011, né, eu fui para o Weizmann, como a gente falou na nossa última conversa. Em 2012, a gente se tornou legal. Então, a gente conseguiu um patrocínio do Conselho Britânico e a gente usou toda essa verba para a legalização da associação como um todo, né? Então, na época, ela era... Ela é uma microempresa? Na época, ela era uma ONG. Até esse ano, ela era uma ONG. Então, a gente se tornou como um grupo, aí a gente tornou a ONG mesmo, aí daqui a pouco eu até explico como é o nosso funcionamento como associação. E aí, ao longo, nós amadurecemos, a gente tem toda a nossa estrutura fechada, e aí a gente viu que a melhor opção para o nosso próprio crescimento mesmo como associação era a transformação da ONG em OCIP. E aí entrou um segundo momento de muitas burocracias, e aí, felizmente, há uma semana atrás, a gente conseguiu a nossa oficialização como OCIP agora. Então, a gente agora é uma OCIP, atualmente, já. Uau. Bom, e conta para nós o que vocês fazem. A nossa associação como um todo, né, a gente fala que a gente trabalha, né, com a nossa visão de olhar a ciência como um meio de transformação da comunidade. Então, é muito do que eu ouvi em outras conversas, né, com você, que é a ciência podendo mudar o nosso mundo mesmo, assim, a ciência por alguma coisa. E aí, dentro disso, a gente trabalha em 3 pilares, né? Primeiramente, explicando a estrutura, né? A gente falou que ninguém está no mesmo lugar, a gente não trabalha num lugar específico. Todos nós, sócios fundadores, diretores e os nossos coordenadores regionais, que são quem trabalham junto com a gente, estamos nas nossas cidades. E nós, além da gente ter associação, a gente trabalha e estuda também. A maioria é universitário ou já formado. Como que funciona? Nós temos 6 diretores, que alguns são da equipe fundadora e outros já são outros diretores que acabaram surgindo com o tempo. E a gente tem, hoje a gente vai ter uma equipe no total de umas 30 pessoas, que o restante são os nossos coordenadores regionais. Os nossos coordenadores regionais, eles ficam espalhados no Brasil como um todo. A gente tenta abranger todas as grandes regiões do Brasil, para que assim a gente consiga incentivar a ciência de uma maneira um pouco mais globalizada dentro do nosso país, né? E nós temos as nossas reuniões periódicas para
toda a manutenção da organização da associação como um todo. E aí, como que a gente trabalha, né? A gente trabalha nesses nossos... Reuniões presenciais ou online? As reuniões são online e a gente tenta realizar uma vez ao ano as reuniões presenciais, onde a gente leva... Ano passado a gente trouxe todo mundo para São Paulo e a gente traz todos os nossos colaboradores para a gente reorganizar, estruturar, ver uma visão futura, ver como que a gente está agindo, o que pode ser melhorado, o que aconteceu. Mas a gente tem reuniões semanais online com todos, seja o grupo dos coordenadores regionais, seja reuniões entre diretorias, seja da diretoria. Então, tem uma série de reuniões acontecendo aí por um todo. Então, a gente tem... Bem estruturado. A gente demorou um tempo para estruturar como um todo, mas hoje em dia a gente fala que a gente enrijeceu muito por um tempo, para hoje em dia a gente ver que a gente pode dar uma mobilidade um pouco maior, porque a gente já conseguiu a estruturação que a gente queria. Claro que a gente tem sempre as limitações, nós não conseguimos atuar 24 horas na associação como um todo, a gente tem limitações de crescimento, tem limitações de atuações, mas que também a gente vem sempre trabalhando com uma logística de como conseguir isso, como a gente mudar futuramente, né? Então, todo ano a gente tem essas mudanças, né? Então, a associação, ela trabalha em 3 pilares, a gente fala, né, que é um ciclo, meio que a gente tenta fechar um ciclo. Nossa primeira atividade, né, que é o programa dos coordenadores regionais, ele vai atuar num programa que a gente chama Seja Cientista. O Seja Cientista, ele vai nas escolas e ele vai fazer o incentivo de alunos e professores para o início da iniciação científica jovem. Então, a gente vai naquelas escolas que ainda não tem absolutamente nada. A gente não tem pessoas que realizam. Mas a gente vai mostrar, olha como a ciência é bacana. Olha como fazer ciência legal. Olha como a ciência pode mudar aqui. Pode mudar a sua escola, pode mudar a sua casa, pode mudar seu mundo. Então, inicialmente a gente tinha palestras mais de contar a experiência do nosso coordenador regional e mostrar como era bacana para eles quererem. E a gente também fazia uma capacitação do professor por uma plataforma que chama Apse, que é uma plataforma online de graça, tanto da Febrace quanto com a Intel que eles fizeram, que ensinava como auxiliar em montagem de projetos científicos e de feiras científicas em colégios. E hoje em dia a gente tem uma visão de trabalhar, fazer um projeto grande dentro da escola, mostrando para aqueles alunos assim, um projeto científico que mude a realidade daquela escola e que isso faça com que os jovens vejam que a ciência muda e eles queiram realizar a ciência pela mudança da realidade, pela mudança de um bem maior. Então a gente fala que é aquela famosinha corrente do bem, né? Então você vai levando o bem para outros lugares. Então esse é um primeiro ponto, né, que a gente pega os nossos coordenadores regionais espalhados pelo país e eles vão fazendo essas atividades. O nosso segundo ponto é quando a gente vai para as feiras de ciências. Então, Febrace, Mostratec, feiras no Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste. A gente vai nas feiras e nós vamos como avaliadores. Então, pode ser diretor, coordenador regional, pode ser todo mundo que seja da associação. Nós vamos até essas feiras e a gente vai avaliar os projetos. Aí você pode me falar, bom, mas o que isso, né, vai engrandecer aquele aluno que está ali, você só está indo avaliar um projeto? Na verdade, a avaliação do projeto é um momento muito importante, porque, como a gente sabe, né, e eu até falei isso na nossa última conversa, a ciência nem sempre dá certo, né? Muitas vezes ela dá errado. E o dar errado é muito bom. A gente sabe, né, que pela ciência, né, é muito positivo. Mas para um jovem, a gente está falando de um jovem que está no ensino médio, no ensino fundamental, às vezes o caminho não ter ido por onde ele pensou é algo muito ruim, é algo desanimador até para ele. Então, o nosso papel ali é falar, olha, você é muito importante para a ciência. Você faz a diferença aqui, continua, porque você é muito bom no que você está fazendo. Então, a gente tem esse papel como um todo que a gente faz durante as nossas avaliações, a gente entrega premiações com certificados e medalhas, e a gente também faz... Da BRIC, da própria BRIC, nas feiras de ciências. E a gente faz palestras também, tanto para professores como para alunos, e essas palestras são direcionadas à realidade daquela escola. Então, assim, se eu for fazer uma avaliação numa escola aqui no Sudeste, na cidade de São Paulo, a minha palestra nessa feira, ela tem que ter uma abordagem diferente se eu for fazer no interior do Nordeste, por exemplo. A gente analisa qual que é a realidade da nossa comunidade
e a gente adapta as atividades de acordo com aquela realidade. Então, isso a gente trabalha na diretoria de projetos, que é a diretoria que eu faço parte, juntamente com o coordenador regional que vai atuar nessa feira. E a gente consegue participar por ano de cerca de 10 a 15 feiras no Brasil todo, tentando abranger todas as grandes, as 5 macro-regiões do país. Então, esse é o segundo ponto, né? A gente está falando para o jovem continuar. E o terceiro ponto é falando para aquele jovem que já fez, já se incentivou, terminou o seu projeto. Bom, o que eu posso fazer? Por que você não publica o seu artigo, o seu trabalho como um artigo numa revista científica e você entra já na faculdade com uma publicação que vai valer pro seu Lattes, que vai ser importante para a sua vida acadêmica? Então, a gente criou o primeiro periódico para a ciência jovem no país. Como chama? Que chama Ciência Prima. Ele é indexado, ele tem... Ciência Prima? É. Sim. Você sabia que tem uma empresa que chama Prima Ciência Prima? É. Você sabia? Não sabia. Pois eu te dou. É uma empresa... Você conhece o Catavento? Conheço. Então, você já viu aquelas coisas, principalmente eletricidade, Sim. assim, bem bonitas Bem que tem, né? Bobina de Tesla, umas coisas que você pega uma lâmpada, chega perto, não sei. Legal, sei. Muito legal, bem grande, né? Que estão lá no Catavento. Então, a empresa... Por eles. Acho que é Ciência Prima. O teu chama Ciência, em latim. Sim, Prima. Legal. E aí o jovem, ele pode publicar, né? Então, por ele ser indexado... É online ou papel? Ele é online. A gente tem uma única em papel, que a gente conseguiu um patrocínio que o interesse era para publicação em papel. E aí a gente fez uma divulgação desses materiais em papel para algumas escolas. Agora a gente está com uma tramitação com o Rio Grande do Sul para a gente fazer com entrega para as escolas para serem usadas até como apoio de material didático nas escolas. Que seria bem bacana, né? Uma visão diferente, né? E aí o jovem, ele pode publicar. Então, a gente tem um corpo que vai analisar os trabalhos, né? Então, hoje em dia já é tudo pode ser feito por aplicativo também. Então, a gente tá tentando modernizar, o que é muito bacana, né? Porque a gente trabalha com professores doutores, que são os nossos revisores dos artigos. E aí a gente está trabalhando também nessa parte da modernidade, né? Um trabalho diferenciado também. Então, a gente tem professores doutores de áreas específicas, o trabalho vem para a gente, ele vai direto para o professor da área do trabalho que vai ser analisado. E nós temos uma professora que é especializada somente na parte de revisão, uma professora doutora na parte de letras, que ela vai revisar tudo isso para a nossa publicação. A gente publica a cada 6 meses e é uma experiência muito boa para o jovem que quer seguir a carreira acadêmica. Então, ele consegue entrar no mundo acadêmico já no ensino médio, né? Então, aí a gente fala que a gente fecha o nosso ciclo, né? De iniciar para aqueles que não têm contato até o momento que esse mesmo jovem possa um dia vir a publicar e, quem sabe, virar um grande cientista do nosso país, né? Eu tenho várias perguntas, né, para te fazer, mas eu não quero deixar para o final para não perder, claro. De repente acaba o tempo e tal. Quem estiver nos assistindo, né, ou a própria pessoa, o filho, o neto, o bisneto, se interessar, como é que te acha? A gente tem o... Se puser no Google Abric... Se puser Abric, já vai achar o site, né, que é www.incentivaciencia.com.br, mas se digitar Abric, é o primeiro site que aparece. A gente tem a nossa página do Facebook também, que é só procurar a gente lá. Abric mesmo, pode... Vai lá e curte. Pode curtir, é muito, muito bacana, tem vários materiais legais também. E a gente sempre está aberto a responder dúvidas e ajudar no que for preciso mesmo. Tá legal. Agora, a gente está nos últimos minutos. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês têm parcerias com secretarias de educação? Você falou alguma coisa do Rio Grande do Sul agora? Sim, a gente tem algumas parcerias. Então, a gente tem no Ceará, a gente tem parcerias no Rio Grande do Sul, a gente tem parceria com a Secretaria do Amazonas, onde um dos nossos coordenadores regionais foi o fundador, juntamente com a Secretaria e com a Abric, da Feira de Ciências do Amazonas, que está indo para a sua 3ª edição, se eu não me engano, esse ano.
Então, a gente tem bastante parcerias com secretarias, assim, em alguns estados. E agora, como CIP, provavelmente deve facilitar vocês Sim. fazerem contratos, né? Sim, uma das questões da gente, para a nossa própria transformação em OCIP, é que a gente tem um grande apoio da parte do governo, né? Do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação hoje em dia, e das secretarias. Então, isso nos vai abrir um caminho bem bacana. Sim, a gente espera. E hoje em dia, toda essa estrutura, ela se paga, vocês... Quer dizer, tem os dinheiros que vêm dessas parcerias com o governo. Sim. E o que mais que acontece? A gente tenta por patrocínios mesmos, de empresas e agora a gente, como CIP, também pode tentar com parcerias governamentais, né? Existe, sim, um grande problema, né? O terceiro setor é um setor um pouco difícil de se manter, mas a gente tenta sempre, a gente tem uma organização muito bem estruturada em relação à nossa verba, o que a gente já conseguiu e o que a gente tem para a gente se manter há pelo menos um período de tempo. Muito bom, Ana. Então, eu queria agradecer a sua volta aqui no Nova Stella. Eu não conhecia tudo isso, né? A gente vai aprendendo. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a se falar e poder potencializar ações aí conjuntos. Nova Stella Ciência e Debate, hoje numa vertente mais jovem, o que nos deixa muito feliz. Se despede esperando ter o nosso telespectador conosco novamente a semana que vem, com mais uma temática da ciência, tecnologia, no seu passado, presente e hoje no futuro.